Vamos falar sobre a data do Natal de novo? Vamos. Tinha uma festa do Império Romano, aquela no final do ano, deu sol. Sim. E aí o Natal cai no... O Natal caiu, né? Certinho, né? Cai certinho nessa data. E aí, Bernofa? A sensação que eu tenho é que o Império Romano olhou o cristianismo crescendo muito. E vamos adequar aqui, vamos fazer essa festa. E uma outra coisa. Quando que o nascimento de Jesus se tornou importante? As pessoas começaram a... quando ele nasceu, como ele nasceu. Porque eu já ouvi, eu acho que eu li em algum lugar, eu não me lembro onde, que os primeiros cristãos não estavam tão preocupados com isso. Assim, não. Onde ele nasceu, quando ele nasceu. Não, isso foi um evento depois, né? Primeiro, vamos lembrar, a gente está falando então do povo hebreu, ok. E aí o que tem ali? O Império Romano sobre o povo hebreu. O Império Romano, junto com a cabeça da religião judaica, são os que matam Jesus. Ok, mataram Jesus. Ainda falando em números, depois a gente explica isso, mas então mataram Jesus em 33 depois de Cristo. Essa data vai ser colocada depois, mas vamos lá. Em 33 depois de Cristo, o Império Romano mata Jesus e o povo hebreu não aceita Jesus. Em menos de 300 anos depois, o Império Romano se torna um império cristão. Então, em menos de 300 anos, um império politeísta, ou seja, que adorava lá uma gama de milhares de deuses, que tinha uma cultura completamente diferente até do povo hebreu, em menos de 300 anos esse império se torna um império cristão. Então nós estamos falando muito rápido dos maiores... o Império Romano foi o maior império que já existiu. Foi o império que fez a nossa sociedade ser do jeito que ela é hoje. Geopoliticamente, nós somos meio que deslocados dessa forma aqui, com muito do Império Romano e o Império Grego-Macedônico, lógico. Então nós estamos falando de algo de extrema importância. O que aconteceu naquele momento, e foi um império rápido, né? Ele começa ali poucos anos antes de Cristo, como a gente conta, e logo 400 e pouco, depois que o Império Romano oficializa o cristianismo. Aliás, algumas pessoas dizem que foi o cristianismo que destruiu o Império Romano, e parece que foi mesmo de alguma forma. Em 400 e pouco depois de Cristo, acaba o Império Romano e sobra Roma, né? E aí tem toda a história. Mas é entender que o que acontece ali é uma coisa. O que aconteceu, o nascimento de Jesus, a importância, a repercussão é uma coisa. O que o Império fez com isso... Parece uma jogada de marketing. Exatamente, é outra coisa. E aí a gente consegue mensurar isso que você falou. Tinha essa festa que era a Saturnália, que era uma festa super tradicional, não só ali entre os romanos. Rolavam os presentes também, essa festa. Os presentes, eu acho que é um pouco posterior. O que rolava nessa festa, primeiro, é a chegada do inverno. Então, para começar, férias. É a festa das férias, ninguém parou. É igual os Estados Unidos que tem as férias no inverno, por motivos... tem mais água aí? Tem. Tá fácil? Igual os Estados Unidos que as férias é no inverno, é só no Brasil que é país tropical, acho que é país tropical, que a gente não liga para inverno, né? Mas lugar muito rígido, com inverno rígido, férias é inverno. Então os caras que só cultivavam, só plantavam, colhiam no inverno, obviamente, eles precisam de férias. Obrigado. Obviamente eles precisam de férias. E essa festa do solstício era a primeira noite do inverno, que inclusive era a noite mais longa, né, o dia mais curto. Então ali eles começavam a fazer uma adoração, e não é um culto, era uma festa. Uma festa ao Deus Sol. E cada região tinha o seu Deus Sol, né? Era comum no Império Romano. Não só no Império Romano, mas os egípcios tinham Ra, e o Império Romano tinha o Deus dele. E aí essa festa ao Deus Sol, que era o Deus mais importante de todos, acontecia justamente na chegada então do inverno, que era mais ou menos... Dezembro. Exatamente. Inclusive a data. E por que essa data, né? O solstício de fato era dia 17 de dezembro. E era uma festa de uma semana. E aí o final da festa era dia 24, dia 25 de dezembro. Então ficou muito legal colocar Jesus nascendo no final da festa do Deus Sol, mostrando mais uma vez que Jesus é maior do que aquilo.
Então, uma festa ao Deus Sol, em que todos os que estão dentro daquele Império Romano, e não era uma festa apenas como dos pequenos deuses, né? Cada deus tinha... Era a festa. Era a festa que todos participavam. Era o principal deus, a principal festa. Uma semana de festa. E aí não é uma semana de louvor e adoração. Festa. Carnaval. Caraca, Carnaval. A gente tá falando dos romanos, os caras que faziam... Exagero. A gente tá falando dos caras que faziam... É muito fácil nessa época aí a rolar a tal da bacanalha. Tudo bem que era o deus Baco, não era o deus Sol, mas a bacanalha, que era uma festa ao deus Baco, era um negócio, era uma orgia envolvendo criança, animal. Inclusive Paulo escreve, né? Fala, Isso. O reino de Deus não é Romanos comida, capítulo 1. bebida. Romanos Imagina capítulo 1. o trabalho de Paulo para ensinar os caras, falar... Porque tinha uma igreja formando em Roma, né? E a igreja estava envolvida com essas coisas aqui, cara. Tá vendo isso aí? Então, não é bem assim. Exatamente. Enfim, e aí essa festa muito importante em todo o Império Romano, o cristianismo crescendo, os cristãos crescendo, e aí tem o Constantino, que é o primeiro, meio que num golpe político, fala assim, não, vamos parar de perseguir e vamos trazer eles para dentro, né? E aí teve um processinho lá de 3 momentos, né? O cristianismo, primeiro, ele foi descriminalizado, depois ele foi legalizado e depois ele foi oficializado como único, né? Então, no primeiro momento, vamos parar de matar quem é cristão. Deixa o cristão aí. Deixa eles, vai ser, Jesus é mais um em um milhão de deuses. Eu acho legal a gente falar isso, legal não é que seja legal, mas é importante porque hoje você se diz cristão, meu avô falava isso pra mim, ele falava, hoje é muito fácil falar que é cristão, que é crente. Queria ver na época do Império Romano, porque cristão morria, né? Sim, ia pra arena sim. E você vai morrer na boca do leão. E a morte dos apóstolos, tem várias, assim, coisas super cruéis. Então falar assim que não morria mais é um grande avanço, né? Pra alguma religião, assim, pra sem se sentir dúvida. muito mais confortável. Quando a gente fala hoje, vou dar um exemplo, quando a gente fala assim, descriminalizar, seja as drogas, seja o aborto, é uma importância para quem está envolvido com aquilo direto, né? Então, pra gente, não, deixa criminalizado. Pro cara lá que depende de usar cannabis para fins medicinais, ele tá a qualquer hora para ser preso. Então, quando é descriminalizado, ele fala, graças a Deus. Olha, então... O alívio, né? O que alívio, deve ter sido né? na época para os cristãos. E isso a gente está falando, nós aqui, de uma sociedade mais evoluída, 2000 anos depois. Ô Berloff, a gente não está falando ainda, quando a gente fala assim dessa época que o cristianismo se tornou a religião oficial da Igreja Católica ainda, né? É o começo dela. É o começo, né? Quando a gente fala da igreja... Você está falando da igreja antiga ainda. Então, isso é muito complicado. Porque senão, se a gente fizer essa linha de dentro da narrativa católica, a igreja católica, se a gente for de trás para frente, né? Igreja católica, Império Romano, os primeiros cristãos, Atos capítulo 2, igreja católica então é a igreja correta. Não é bem assim que a gente faz, né? A gente precisa pensar. Porque para mim é igreja antiga isso. Precisa pensar. Católica. Houve Jesus, o Jesus como epicentro, né? Aí começa. Aí vem a primeira gama ali daqueles que viram Jesus e andaram com Jesus. Os apóstolos. Os apóstolos. Não só apóstolos, né? Jesus não andava com 12 homens. Né? Tinha uma galera. Uma galera, né? Só que 12 era um número importante. Eram os mais próximos. Não necessariamente eram os mais próximos, mas era importante o número 12. E era importante o apagamento, por causa do apagamento histórico das mulheres. Então é 12 e vão ser homens. Mas, inclusive, quem financiava o ministério de Jesus eram mulheres, né? O Evangelho relata. Então, Jesus é o epicentro. Então, começa a partir dali. Depois veio os que andaram com Jesus, os que andaram com os que andaram com Jesus. O apóstolo Paulo entra nisso. Então, o que Jesus passa a ser é algo muito grande e meio que sem controle. Né? Então, quando o cristianismo ele olha aquela galera que fala, vamos oficializar vocês primeiro, vamos parar de perseguir, depois vamos colocar vocês como a principal religião, já não está falando de um movimento organizado que tenha seu estatuto, os seus princípios, e o império pega isso e fala, tá bom, a gente se converteu a isso. Não, eles só pegaram o nome. Dá aqui o cristianismo, como que chama? Cristão? Então é cristianismo. Então vamos aqui, agora você vai ser papa, vamos construir essa igreja aqui,
dá poder. Então, o cristianismo, se a gente conseguisse colocar uma data de quando foi fundado, foi quando o imperador Constantino oficializa essa religião como a religião do Império Romano. Quando ele assina esse decreto, nesse momento o cristianismo passa a ser uma religião organizada nas mãos do Império Romano.